Tudo bom com vocês? Como estão? Todos bem? Graças a Deus. Bom, galerinha, a nossa aula hoje ela é de história, certo? E a prova vai dar 5 segundos para vocês irem lá ligeiro, pegarem o módulo de vocês e abrirem na página 3 da matéria de história, como a prof falou. Certo? Já pegaram? Bom, então alguém consegue dizer aí qual é o título do nosso assunto? Da nossa aula de hoje? Sabem? Isso mesmo, muito bem. O título da nossa aula hoje é Centro Histórico. Mas deixa a Pro perguntar, alguém aí já foi ao Centro Histórico? Oi? Muito bem. Vocês sabem o nome do nosso Centro Histórico? Isso mesmo, Pelourinho. E nós já falamos isso na aula passada, não foi isso? Não é isso mesmo? Então vamos de leitura? Acompanhe, ouvidos ligados, que a prova vai fazer a leitura do assunto. Certo? Centro histórico. A história de uma cidade pode ser contada por meio de textos escritos, fotografias, relatos, objetos e também por meio de construções e espaços como ruas e praças. Uma cidade apresenta marcas de diferentes épocas conforme os fatos e as pessoas que fizeram parte dela. Muitas cidades conservam um local de fundação onde se encontram, as construções mais antigas. Esse espaço onde estão os primeiros marcos do passado de uma cidade são chamados de centro histórico. Centro histórico Pro. Isso mesmo. Aqui no módulo de vocês, tem a imagem representada da fundação de São Paulo, certo? Isso aqui é o momento onde se tem para contar a história da cidade de São Paulo, certo? Agora vocês vão lá para a página 4. Na página 4, dá continuidade ao assunto. E lá fala: em uma cidade há diversas construções, teatros, igrejas, residências, casarões, com arquitetura de determinado período, entre outros espaços. O centro histórico de uma cidade geralmente é formado por construções de diferentes épocas que ajudam a contar a história local. Beleza, galerinha? Então, na página 4, tem Eu Faço Parte da História. Tem como o professor e os colegas pesquisem onde ficam as construções mais antigas de sua cidade, onde se localiza a escola. A gente não tem como fazer essa atividade, certo? Até porque estamos à distância. Então, deixe para uma outra oportunidade. Lá na página 5, tem assim: no material de apoio, observe o mapa da cidade de Mariana, Minas Gerais, indicando as principais construções que contam um pouco da história desse lugar. Use esse mapa para exemplo e no espaço a seguir desenhe um mapa de parte da cidade onde você mora, apresentando algumas construções históricas. Para facilitar, vocês podem pesquisar a imagem, do Pelourinho, de um pedaço do Pelourinho onde fica aqueles casarões, e vocês desenham aqui, certo? O Centro Histórico de Salvador, destacando os elementos que caracterizam a sua história. Podemos identificar os sobrados, as igrejas e o calçamento da rua. Os espaços que guardam a história de uma cidade fazem parte do cotidiano dos moradores. Normalmente, igrejas antigas continuam funcionando como templo religioso. Casas antigas se transformam
em comércio ou restaurantes e outros locais de valor histórico se tornam museus ou centros culturais. A história da cidade faz parte do dia a dia dos seus habitantes. Para que a geração futura conheça essa história, é importante conservar, proteger de depredação e frequentar esses espaços. Bom, galerinha, esta foi a nossa aula. Então, beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.